Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre os meses do ano e suas origens, certo? Só que em inglês. Então, antes de aprendermos como pronunciarmos e escrevermos os meses do ano, nós vamos conhecer um pouco, né, sobre a história do calendário que nós usamos, certo? No nosso dia a dia. Então, vamos lá, let's go! Então, no antigo calendário romano, esse calendário eram apenas 10 meses, né? E o último mês do ano era o mês de dezembro. Então, se vocês observarem aí, estão vendo aqui, ó, destacado o nome 10. Então, o nome dezembro vem em homenagem a este número aí, viu, gente? Ele é referente a esta numeração, 10. Então, mais lá na frente, nós vamos ver o porquê, certo? Então, continuando. Então, foi Júlio César, o imperador de Roma, que em 46 a.C., que definiu este calendário, o calendário de hoje, né? O que nós utilizamos, o de 12 meses. Então, e este é o que usamos até hoje, que contém 12 meses. Então, depois de termos conhecido um pouco, né, dessa história, de como iniciou esses meses, né, com a quantidade, nós vamos falar agora, gente, vamos ver, né, e falar quais são os meses, certo, do ano, que eu acho que vocês já sabem quais são, e também saber um pouco do significado de cada um deles, certo? Let's go! Então, o ano tem, em média, 365 dias. Então, esses dias, eles são divididos em 12 meses do ano. Então, os meses do ano são esses, gente. O primeiro mês do ano é o mês de janeiro, né? Então, a abreviação do mês, quando a gente precisa abreviar, né? É Jan. Quantidade de dias dentro desse mês é 31. Então, a origem desse nome, janeiro, esse mês, ele é o único ano que abre, né? Abre o ano, que é o início do ano, né? O mês de janeiro. Então, a origem deste nome, janeiro, vem do nome Jano. Então, Jano é um deus romano, né? Vocês ainda vão ver mitologia grega em história, então provavelmente a professora vai explicar mais ou menos o passo a passo, quem são os deuses romanos e tudo isso aí. Então nós vamos só adentrar um pouquinho a esse assunto. Então, Jano é um deus romano, né, das portas. Então, se vocês observarem a imagem aí, é um deus de duas caras, que tem uma chave. Então, é um Deus que abre portas, né? Ele é responsável pelas passagens, inícios e fins. Por isso que a origem do nome vem deste Deus, certo? Como vocês viram aí, ele é responsável pelo início e pelo fim. Em fevereiro, né, a abreviação FEB, então tem em média 28 a 29 dias, dependendo do ano. Se o ano for bissexto, então tem 29 dias. Então, a origem do nome fevereiro, né? Este mês, ele faz referência à deusa Fébroa. Se vocês observarem a imagem, aí eu postei a imagem para vocês mais ou menos saberem quem é essa deusa. Essa deusa, ela presidia o festival da purificação nessa época aí, né? Neste mesmo mês, em fevereiro, né? Então, mês da época que é destinado a esta deusa, cujo nome é Fébroa. Março, abreviação MAR, quantidade de números é 31, então tem 31 dias no mês. A origem do nome março é homenageado por causa desse mês, é o mês que é destinado ao deus da guerra,
que é Marte. Observem aí a imagem, né? Tem até o planeta Marte aí atrás de Deus, filho de Febra. Então, este Deus aí é o filho de Febra, que vocês viram no último mês que nós vimos aí, o mês de fevereiro, certo? Com aquela deusa. Então, este Deus é filho daquela deusa lá, Febra, certo? Abril, abreviação APR, número de dias, né, que tem dentro do mês é 30. Então, a origem do nome, embora existem duas teorias, né, mas a mais aceita ultimamente é esta, que ele vem do latim apiare, que significa abrir, abrir. Então, e está ligado à abertura das flores no início da primavera. Então, praticamente é um mês que começa a primavera, né? Lá no hemisfério norte, que aqui praticamente nós não temos essa estação do ano, né? Então, maio, abreviação MAI, né? O número de dias deste mês é 31. Então, a origem do nome, ele vem da deusa romana da fecundidade, certo? A deusa Maia, observem aí a imagem dela. É o nome que dá esse mês, maio. Ligaram o nome aí, Maia. Então, por isso que é a origem, né? Em homenagem a essa deusa, Maia. Junho, abreviação do mês, número de dias 30, certo? A origem do nome Junho vem da protetora do casamento das mulheres e do nascimento, que é a deusa Juno, entendeu? Estão vendo a imagem dela aí? Então, por isso que esse mês leva esse nome, devido à deusa Juno. Julho, abreviação Ju, número de dias 31, origem do nome dele. Então, Júlio vem do nome, né? Júlio César, o imperador de Roma, né? É o homenageado deste mês desde 44 a.C. Em agosto, né? Abreviação AUG, número de dias 31. A origem do nome, ele vem de outro líder romano, né? Nós vimos lá um dos líderes, que foi Júlio, que vem da origem do nome Júlio César, que foi um dos imperadores de Roma. Tem este outro aqui, que que foi em homenagem dele, né? A este mês, Augusto, né? Que foi o Augusto César, o grande imperador romano, certo? Então, observem a imagem. Então, o escolhido foi em homenagem a ele, viu? Augusto César. Augusto, entendeu? Setembro, então, abreviação CEP, número de dias 30, então, a origem do nome, embora não pareça, né? Não faz um pouco de sentido. Antes de passar por uma reforma, se vocês observarem lá no início, quando eu expliquei que o calendário tinha apenas 10 meses, lembram? Então, antes de passar por uma reforma no calendário, essa reforma, né, o mês começa em janeiro, mas antes, os anos no calendário romano, gente, eles começavam em março. Lembram que eu falei que dezembro, né, tinha apenas 10 meses, os meses do ano? Então, se for 10 meses, então o início do calendário lá romano iniciava em março. Então, os meses antes dele, janeiro e fevereiro, não existiam, certo? Depois foram acrescentados. Então setembro, né, por sua vez, era o 7º mês e recebeu esse nome que deriva do latim. Então, o mesmo acontece com os meses seguintes, que é outubro, novembro e dezembro, gente. Então, setembro vem, né, o 7º mês, né? Aliás, a origem dele vem de 7º, porque antigamente, né, o calendário só possuía 10 meses.
Então, setembro era o 7º mês no calendário antigo. Hoje, nosso calendário possui 12 meses, certo? Então, aí é só a quantidade aliás, é só falando um pouco da história em relação à origem, viu, gente? Mas o nosso calendário, ele não vale mais, não equivale mais ao 7º mês do ano, certo? Então, vamos lá. Então, pro próximo mês. Outubro, né? Outubro. A abreviação é OC. Número de dias 31. E a origem do nome é octo. Octo, que vem de 8, né? Em latim. Então, o 8º mês do calendário. Então, eu expliquei antes, né? Que como antigamente o calendário eram apenas 10 meses, né? Então, outubro era o 8º mês. Hoje, no nosso calendário, ele é o 10º mês, certo? Então, antes, ele equivalia ao 8º mês do calendário romano, certo? Novembro, abreviação 9, né? Então, número de dias, 30. Então, a origem do nome, né? Noven. Então, vem do latim, da língua latina. Então, equivale ao 9º mês do calendário romano, né? Romano. No dia de hoje, não. Novembro é o 11º, certo? 11º mês, certo? E dezembro, que é a abreviação DEC, então, número de dias 31. A origem do nome Decem, que vem do latim. Então, antes ele era o 10º mês no calendário romano. Hoje, ele é o 12º mês, certo, gente? Então, essa é um pouco da história, né? Um pouco da história do calendário que antigamente usavam, né? Então, lá no Império Romano. Então, depois foi decidido, né, mudar este calendário. Foi Júlio César, né, o imperador de Roma, que decidiu, né, definir o calendário em 12 meses. Então, foram acrescentados, né, mais 2 meses, que foram o início, janeiro e fevereiro, que deram origem, né, em homenagem aos 2 deuses, que nós vimos lá no início, certo, gente? Então, na língua inglesa, gente, os meses devem ser escritos sempre com a primeira letra maiúscula, certo? Então, janeiro, fevereiro, março, abril. Então, esses sempre com o início da letra maiúscula inicial, letra maiúscula inicial. Então, saber os meses de inglês é muito importante, gente. Em inglês, claro, para se comunicar, mesmo que de forma básica. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós iremos aprender, né, um pouco sobre a pronúncia e a escrita desses meses, só que em inglês, certo? Então, como nós já sabemos um pouco da história, de onde vieram a origem desses meses, nós vamos ver agora como pronunciarmos e escrevemos estes meses, só que em inglês, ok? Então, let's go, vamos lá. Meses do ano. Months of the year. O ano começa com o mês de janeiro. Em inglês se diz January. 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 Logo em seguida, temos o segundo mês. É chamado de fevereiro. Em inglês se diz February. 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 O terceiro mês do ano é março. Em inglês se pronuncia March. 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 Depois vem o quarto mês, é chamado de abril. Em inglês se diz April. 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 O quinto mês
é chamado de maio. Em inglês é May. 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 Chegamos na metade do ano. Esse é o sexto mês, chamado de junho. Em inglês se diz June. 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 O sétimo mês é chamado de julho. Em inglês se pronuncia July. 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 Agosto é o oitavo mês do ano. Em inglês se diz August. 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 Esse é o nono mês do ano. É chamado de setembro. Em inglês se pronuncia September. 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 O décimo mês é chamado de outubro. Em inglês se diz October. 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 Novembro é o 11º mês do ano. Em inglês se diz November. 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 O último mês do ano é chamado de dezembro. Em inglês se pronuncia December. December. December.